capítulo 16, verso 10. Provérbios, capítulo 16, verso 10. Vamos fazer a leitura, porque hoje estamos iniciando uma nova subunidade do capítulo 16, do verso 10 até o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, no julgar não transgrida, pois a sua boca. Peso e balança justas pertencem ao Senhor, obra sua são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência como a nuvem que traz chuva serôdia. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Senhor para a sua palavra. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade que temos de hoje, que é o dia do Senhor, estarmos aqui para louvar e bendizer o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom para conosco. Apesar, Senhor Deus, de reconhecermos que somos todo pecado, o Senhor é gracioso e bondoso para com o teu povo, Pai. Por isso queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração nesse momento, Pai, que as dificuldades que possam vir, ó Pai, do cansaço ou de qualquer outra coisa, Senhor, possam ser mitigadas, ó Pai, nesse momento, pelo teu Espírito Santo, e que o Senhor fale ao coração da sua igreja. É o que nós pedimos, Senhor. Fala ao nosso coração, através da tua palavra, nos instrui. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como falei inicialmente, nós estamos começando uma nova sessão no capítulo 16, e essa sessão tem como tema proposto o Rei Mediador. Fazendo só uma lembrança que nós estamos, ou seja, o livro de Provérbios é dividido em coleções, e nós estamos na segunda coleção, na segunda parte, tá? Que vai se iniciar no capítulo 15, verso 30, e vai até o capítulo 22, verso 16, que tem como título O Senhor e o Seu Rei. Então, o início dessa sessão vai do capítulo 15, 30 ao capítulo 16, 15, que tem como título, que é o que nós estamos vendo aqui, a dança entre a humanidade, o Senhor e o seu Rei. Essa segunda coleção, que vai do capítulo 10 ao capítulo 22, sendo que no capítulo 15 você tem aí o início de uma segunda sessão, que a primeira sessão dessa coleção vai do capítulo 10 até o capítulo 15 e 30. Então nós temos aqui, nessa segunda sessão, ou nessa subunidade, a parte que refere ao governo soberano do Senhor. E aí, dando uma visão geral dessa subunidade, agora nós vamos ver que os versos 10 a 15 tem o governo soberano do Senhor por meio do seu rei. Como nós vimos na primeira parte do capítulo 16, que trata desse governo soberano e reto do Senhor, que inclui a responsabilidade do homem e a sua prestação de contas. Nessa segunda parte, que iniciamos agora, ele vai tratar do governo soberano do Senhor mediante o seu rei, aquele que ele estabeleceu para governar. Nesses versos nós vamos perceber que o Senhor Celestial media a justiça na terra por meio do seu rei justo e sábio. Essa subunidade, ela está visivelmente ligada de forma lógica pela palavra rei, com exceção do verso 11, que não é citado, e pelo tema de viver sob o governo do rei. O rei aqui é o representante de Deus, como ele é mostrado aqui nesse texto, de várias formas, que vem do capítulo 16, verso 1, até o verso 15, todos eles estão ligados entre si por essa mesma temática. E também pelo fato de ser possível usar o termo Senhor em todos os lugares que se encontra a designação rei. Percebam que na primeira parte, ele reiteradamente usa a expressão Senhor, 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 falando do governo soberano de Deus e da responsabilidade do homem. E agora, nesses versos de 10 a 15, ele a expressão que vai aparecer vai ser o rei, mas por trás desse rei
está um governo soberano e eterno do Senhor Deus. Deus governa por meio dos homens. E aí nós vamos perceber que todas as afirmações acerca do rei aqui vão demonstrar um aspecto do próprio caráter de Deus. E aí você tem uma divisão, né? Você tem aí 4 quartetos que se dividem em assuntos. Do verso 10 e 11, que é o primeiro quarteto, ele fala da autoridade do rei para declarar vereditos. O verso 12 e 13 vai apresentar a sensibilidade moral em relação à justiça. E o verso 15 e 16, o desempenho legal para levar a efeito a vida e a morte. Nós vamos falar sobre isso pormenorizadamente, vendo que essas coisas estão debaixo do controle e são determinadas por Deus. E aqui nesses versos, no verso 10 e 11, nós vamos falar hoje somente sobre o verso 10, nós vamos ver a autoridade do rei. E antes de começar esse texto, eu gostaria de ler na leitura congregacional do Salmo 67, o verso 4 diz assim: alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. Deus está por trás das ações humanas. E como nós vimos na primeira parte, Deus usa as ações dos homens para que a sua vontade se estabeleça. Sejam essas ações boas, e aí tendo a direção, né, a condução direta de Deus, sejam essas ações mais. Deus usa todas essas coisas e os homens são responsáveis por elas, para a sua glória e para os seus propósitos. É muito interessante esse verso 10, aqui ele vai abrir a nossa visão a respeito de realidades que nós estamos vivendo hoje. Então o verso 10 diz assim na sua primeira parte: no lábio dos reis se acham decisões autorizadas. Perceba que esse primeiro quarteto aí, o verso 10 e o 11, eles são ligados pela palavra justiça, que vai anunciar o seu assunto, né? No lábio dos reis se acham decisões autorizadas, no julgar não transguida, pois a sua boca. Peso e balança justas pertencem ao Senhor, a obra sua são todos os pesos da bolsa. Vejam que a palavra justiça aí vai anunciar o assunto que está sendo discorrido aqui nesses versos. Então, o que nós estamos vendo aqui no verso 10? Nós estamos vendo aqui nesse provérbio o governo sábio. Esse provérbio apresenta o governo sábio e não um governo insensato. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas e de tal forma isso é demonstrado como alguém infalível ou justo, reto na administração da justiça. E é muito interessante nós pegarmos alguns textos do próprio livro de Provérbios e compararmos o governo sábio com o governo insensato, porque o que está sendo dito aqui, o que está sendo apresentado aqui, é um governo sábio que é dirigido por Deus. Ou seja, como um governo sábio é dirigido por Deus? Ele é dirigido pela sua palavra. É o mesmo princípio do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Como é que o Senhor edifica uma casa? Como é que o Senhor guarda uma cidade? O Senhor edifica uma casa por meio de homens que andam de conformidade com a sua palavra. O Senhor guarda uma cidade e protege uma cidade quando essas pessoas estão andando de conformidade com a vontade de Deus. Eu não quero entrar nesse assunto, porque não é seu propósito. Aí você vai dizer assim: mas nossa sociedade é uma sociedade em que as pessoas... Não existe uma nação cristã, né? Até tem os crentes. Nós somos uma nação cristã. Mas não existe uma nação cristã. Mas lembra do que aconteceu ali com Abraão e Ló? Quando Deus disse para ele: se tiverem 10 pessoas justas na cidade, eu não vou destruir essa cidade. E aí isso vai falar da nossa influência nesse mundo. Mas eu quero discorrer com você, eu quero mostrar para vocês
governos que são dirigidos por Deus, governos sábios, e que Provérbios que o livro de Provérbios vai nos mostrar, o próprio capítulo 16, verso 12 diz assim: a prática da impiedade é abominável para os reis. E aqui a expressão para os reis é de uma forma geral, né? Ou seja, o rei, seja ímpio ou não, a prática seja crente ou não, tem o temor de Deus ou não, a prática da impiedade é abominável para eles. Aí diz assim: porque com justiça se estabelece o trono. Abra Provérbios 20, verso 8. Veja o que a Escritura vai dizer: assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa o mal. Verso 26, o rei sabe, do mesmo capítulo, os joelhos perversos, e faz passar sobre eles a roda. E agora abra Deuteronômios capítulo 17, 18 a 20. Veja o que a Escritura vai dizer. Diz assim: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Veja aí o que a Escritura fala de um governo sábio. Perceba que um governante sábio busca em Deus fazer justiça, ou seja, busca conhecer a lei de Deus. Aí você vai me dizer: mas pastor, nem todos os líderes eles são cristãos e têm esse pressuposto. Mas não interessa, meu irmão. Quem é o dono da casa? Quem é o dono desse mundo? Quem estabeleceu as regras e os princípios para se viver nesse mundo? Se determinados homens estão quebrando esses princípios, eles vão responder diante de Deus. E a mão pesada do Senhor estará sobre eles. Por isso que muitas vezes nós não entendemos determinadas coisas que acontecem em determinados lugares ou em determinadas nações, porque nós não estamos ligados, não conhecemos vamos dizer, essas nuances daquilo, mas é a mão de Deus pesando sobre esses homens. Então perceba o que a Escritura está dizendo aqui, que um governo sábio busca em Deus fazer justiça e deve conhecer a lei de Deus. Agora vamos ver alguns governantes insensatos que a própria Escritura, o livro de Provérbios, vai nos mostrar. O primeiro é Provérbios 28, 15, abra aí. Veja o que a Escritura diz: como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Ou seja, leão que ruge causa medo, e urso que ataca causa destruição. Ou seja, um governo perverso causa medo e destruição. É assim que diz a Escritura, que o perverso é assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Abra Provérbios 29, verso 4, na sua segunda parte, quando diz assim: o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Ou seja, a relação aí entre justiça e imposto. O apóstolo Paulo vai dizer, e nós vamos citar esse texto lá de Romanos capítulo 13, que nós pagamos impostos. Os impostos foram estabelecidos por Deus para que sustente um governo e que esse governo esteja voltado para o bem público e para a saúde, vamos dizer assim, social, financeira, moral de um povo. Veja o verso 26, verso 12 desse mesmo capítulo. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. E por último, Provérbios 31, abra aí, verso de 3 a 5. Veja vamos dizer assim, essa comparação de um governo sábio
e de um governante ou um governo insensato? Veja o que Provérbios 31, verso 3 a 5 diz. Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis. Ou seja, aqui a ideia não é que seja um rei crente, seja um rei que tema o Senhor. Aqui nós temos um princípio estabelecido. Não é próprio para aqueles que governam, não é próprio para aqueles que têm autoridade. Tá? Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Provavelmente ele diz isso para lidar com os problemas, né? Ou seja, a ideia aqui de bebida forte, né? Não é próprio dos reis beber vinho, você tem aí um paralelismo, né? E a ideia não é o vinho em si, mas é a embriaguez, né? E provavelmente o que o texto vai dizer, nós vamos falar mais adiante sobre isso. Um homem que se utiliza da bebida ou se deixa vencer pela bebida, provavelmente terá muitos problemas, né? Quando tiver que lidar com determinadas situações. Porque geralmente as pessoas que se utilizam desse instrumento, né, para apagar ou para sair da realidade, não conseguem lidar com os seus problemas ou querem fugir deles. É isso geralmente que acontece. Nós olhamos esse contexto aqui, do que acabamos de dizer, nós podemos tirar algumas conclusões interessantes. Em primeiro lugar, nós podemos perceber que a justiça é algo que deve caracterizar um governo. O governante deve procurar, acima de tudo, estabelecer a ordem por meio da justiça e do reto juízo. Ele deve ser alguém moralmente reto, justo e bom. Alguém que está preocupado com os seus governados e zela pelo bem comum do povo, especialmente os mais frágeis, ou seja, aqueles que estão em situação de fragilidade, que não podem brigar por si mesmos, que estão numa situação de dependência. O rei ou governante é aquele que deve ser inimigo da perversidade e do crime, zelando pelo bem da comunidade de pessoas de bem. Abra Romanos capítulo 13. Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse contexto aqui. Veja o que Paulo diz a respeito dessa ordenação divina. Romanos 13, versos de 1 a 7, ele vai dizer assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ou seja, Deus estabeleceu governos para que haja justiça e ordem. Essa é a ideia. O Senhor estabelece governos sobre esse mundo. Quando ele diz que o homem seria mordomo dele, ele iria exercer o papel de Deus na sociedade com relação aos outros homens. É muito interessante o que Juízes vai dizer, porque está diretamente ligado a isso. Verso 17, capítulo 17, verso 6. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem achava reto aos seus próprios olhos. Perceba que uma autoridade, um governante, é aquele que vai conduzir e estabelecer regras. E que regras são essas? Quais são as regras? Quais são os princípios? Os princípios da palavra de Deus. Princípios de justiça, retidão e equidade. Continuamos. Verso 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Que tipo de autoridade, que tipo de resistência é essa? Né? Você vai ver que tipo de autoridade não pode ser resistida. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem, terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejam sujeitos, não somente por causa do temor à punição, mas também por dever de consciência. Dentro dessa perspectiva que o apóstolo Paulo diz aqui, um magistrado, um governante, um rei, tem como fundamento zelar para que os homens façam o bem.
O magistrado é ministro de Deus para o bem da sociedade. E ele deve buscar a verdade, o juízo e a justiça de Deus. Perceba que Paulo vai dizer aqui, eles são vingadores para castigar o mal e não premiá-los, como nós temos visto na nossa sociedade. Isso é culpa nossa? Isso é culpa nossa porque nós colocamos esses homens lá? É culpa da igreja. É culpa da igreja. Veja que na descrição do governante mau, que nós vimos ali, ele é aquele que distancia dos princípios e valores cristãos. Valores esses que representam a santidade e a justiça divina. Eu não consigo entender, e isso hoje em dia é declarado assim a sete cantos. Um governo que repudia princípios e valores cristãos. Esses princípios e valores cristãos refletem bondade, justiça e santidade. A partir do que nós estamos vendo aqui, um homem moralmente destituído desses valores é uma praga para qualquer sociedade. É uma praga. E não venha pensar, mas nem todos são cristãos. O mundo vive, coloque isso na sua cabeça, na ótica do cristianismo. O mundo, porque esse mundo foi criado por Deus. Até as falsas religiões, não estou dizendo todas elas, mas a maioria delas, aponta para algo que é bom e que é moralmente aceitável no meio dos homens. E isso é influência divina. Influência do Espírito Santo. Até mesmo na cegueira e no distanciamento dos homens. A sociedade, o mundo gira, mesmo o mundo ateu, gira em torno dessa realidade. Porque quem estabeleceu esses princípios, e foram esses princípios gravados no coração do homem, foi o próprio Deus. Porque esses princípios de justiça, equidade e retidão estão marcados até mesmo no coração dos incrédulos. Lá em Romanos capítulo 2, verso 14 e 15, diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Quando você vira um homem que deseja ser um governante, sendo ele moralmente reprovável, com conceitos e uma vida distorcida, com conceitos de justiça e retidão distorcidos, fuja deles. Fuja deles. Porque eles serão uma praga para a sociedade. Pessoas que têm pensamento anticristãos, e que assumem determinadas posições na sociedade, trarão sobre a sociedade peso e desgraça. E nós não podemos permitir isso. Aí você vê hoje em dia aborto, ideologia de gênero, ideias socialistas, ausentes de qualquer respeito, pessoas que são ausentes de qualquer respeito pela religião de uma forma geral. E nós, crentes, estamos votando e colocando essas pessoas só porque tem uma propostazinha aceitável. Até no inferno, ou seja, até no domínio, não o inferno como nós conhecemos, no domínio de Satanás, existem coisas boas. Porque ele se transforma em anjo de luz para enganar. Abra Provérbios 31, versos 3 a 5, vamos ver. É muito revelador o que esse texto vai nos dizer. Veja aqui: não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Veja o que esses versos estão nos dizendo: o homem dissoluto, literalmente depravado em sua conduta, não pode jamais assumir um cargo de governança, um cargo público.
Veja aqui que ele fala do descontrole, tanto sexual, moral, bem como com relação à bebida. E por quê? Porque um homem dominado pela bebida, que tenha nela um amigo de todas as horas, é um homem instável, até mesmo quando está sóbrio. Um governante que é moralmente pervertido não tem condições de governar sabiamente, sempre estará preso aos seus padrões virtuados e conduzirá o quê? Mal. Na nossa sociedade, nós escolhemos, pelo menos por enquanto, em algumas situações, nossos governantes. E aí você poderia dizer assim, nós não temos cristãos verdadeiros em cargos de liderança como gostaríamos. Mas eu sempre digo que, ao escolher alguém para cargos públicos, devemos optar por aqueles que têm respeito aos princípios e valores cristãos e, de certa forma, vivem influenciados por esses princípios, que são princípios gerais de conduta e justiça. Mesmo um não cristão vive socialmente dessa forma. Somente aberrações sociais querem impor um tipo de comportamento que torna os homens em bestas feras, com pensamentos e ideologias que têm sido pregadas por aí, em especial, como nós temos visto hoje, a ideologia woke. Perceba que, apesar do mundo estar imerso no pecado, ele é conduzido pela justiça e pela santidade de Deus. Por isso Paulo vai dizer a Timóteo que nós devemos orar pelos nossos líderes para que eles tenham sabedoria, para que essa sabedoria seja dada a eles. Mas perceba aqui, nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. Perceba que esse capítulo todo o capítulo 16 está se relacionando como um todo. Vemos lá no verso 1 do capítulo 16, o Senhor executando a justiça divina. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Inspirando o seu rei aqui a dar vereditos retos e íntegros que não traem a justiça. Se reis pagãos tinham competência para demonstrar justiça, quanto mais aqueles que foram ungidos por Deus. Quando em Provérbios 31, no verso 4, ele diz assim, não é próprio dos reis. Ele não está falando de reis crentes, ele está falando do rei como um todo. Não é próprio daqueles que governam, Lemuel, agir dessa forma. Perverter o direito dos aflitos. Veja o que Provérbios 31, verso de 4 a 9 vai dizer. Abra aí a sua Bíblia. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Perceba que a principal característica de um governo é exercer justiça, é ser justo, é conduzir as pessoas na justiça e na legalidade e abominar qualquer tipo de coisa que vá contra isso. A nossa sociedade é uma sociedade que protege bandidos. Nós estamos no final da linha, com um pé do abismo. Se vocês não perceberam a situação em que nós nos encontramos, e não percebem a urgência de orar por isso, e de, aonde você estiver, pregar o Evangelho e exercer essa justiça, eu acho que você, como dizia no exército, você está morto. Você está morto, você está completamente vendido, vamos dizer assim, ao inimigo.
Perceba aqui que é próprio dos reis, e é o que o texto vai nos dizer, que está mostrando uma referência generalizada das autoridades que se assentam para governar. É próprio dos reis agirem em prol da sociedade, para o bem da sociedade, para o bem daqueles que estão debaixo da sua condução, principalmente aqueles em situação de fragilidade. Essa é a característica daqueles que se assentam para governar. É muito interessante porque quando você assume um cargo público, há uma cerimônia de juramento quanto ao cargo que você irá assumir. Eu não sei se vocês já viram o que essas cerimônias, ou o que se fala, né, quando assume-se uma função pública, até formaturas profissionais diversas. Temos ali um código de ética que deve ser seguido pelo médico, pelo militar, pelo engenheiro, pelo advogado, e eu poderia citar aí outros. Esses códigos de éticas representam o que é justo e reto em uma sociedade e são baseados em princípios cristãos que regem esse mundo. Se o rei pagão tinha essa competência, quanto mais aqueles que são ungidos pelo Senhor. E o que seria um homem ungido pelo Senhor? Que foi colocado ali por Deus para exercer justiça, equidade e santidade. Nós temos dois exemplos aqui na Escritura, lá em 1 Samuel, capítulo 12, verso de 1 a 14. Eu vou ler o verso 1 e 2, quando diz assim: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que eu ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tende um rei à vossa frente. E é interessante porque eles olham para as outras nações e desejam aquilo que as outras nações estavam fazendo. Por quê? Porque era bom. Apesar da atitude deles ser uma atitude errada, e muito claramente ali eles estão rejeitando inicialmente a Deus, e a liderança de Samuel está muito clara no texto, mas eles olham e veem que os outros povos tinham pessoas que governavam e que zelavam por eles. Vejam o que o verso 12 vai dizer: Não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegeste, pedis, eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servires e lhe atenderes a vós, e não lhe fordes rebelde ao mandado, e seguires o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Perceba aqui que não é responsabilidade somente do rei andar na justiça e no juízo, mas a promessa de Deus inclui o povo, inclui aqueles que estão debaixo dessa liderança. Se temeis ao Senhor e o serviço e lhe atendeis a vós, e não lhe fordes rebeldes, e seguires o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Ou seja, não é só a impiedade do rei, é a impiedade do povo de Deus. Se eles andassem nos caminhos do Senhor, o Senhor ia abençoá-los. Se eles e o rei andassem nos caminhos do Senhor, a Escritura está dizendo que eles seriam abençoados. Mas perceba aqui que o princípio é que aqueles que julgam sejam justos na sua justiça, ao exercerem justiça. Quando ele diz, nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, ou seja, vereditos inspirados, decisões justas, literalmente seria isso, que mostram a sabedoria daqueles que governam. Aqui nós estamos vendo que essas decisões autorizadas seriam a dádiva divina dada aos governantes para governar, para administrar o que nós chamamos de vocação pública, que também é uma vocação divina. Quando o homem sobe a um determinado cargo, é Deus, em sua soberana vontade, que o estabelece. E esse estabelecimento está diretamente ligado à nossa responsabilidade de escolha, no nosso caso, como nós vimos aqui. E mesmo quando um rei se é posto, mesmo que uma dinastia real, ou seja, que não haja uma escolha, o Senhor também abençoa essa dinastia quando nós estamos andando
segundo a vontade de Deus e atendendo a sua voz. Perceba que isso aqui está diretamente ligado à nossa responsabilidade de escolha. Esse é o tema do capítulo. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Se escolhemos homens que estejam de conformidade com o que Deus estabelece para um governante, ele será bênção para nós. Provérbios 29, verso 2 e 4, na sua primeira parte, diz assim: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. No verso 4, o rei justo sustém a terra. Mas se desprezamos os princípios para a escolha de um governo justo e bom, nós iremos sofrer pela mão de Deus as suas consequências. Provérbios capítulo 28, verso 15 e 16: como o leão que ruge e o ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Nós não podemos esperar um bom governo de pessoas que não têm um comportamento moral justo, que não se mostram sábios na sua vida particular. Percebam que Paulo vai falar a respeito dos presbíteros, e esse é o princípio para todo o governo. Na antiguidade era assim. Quando é um homem de família, quando é um homem que exerce governo sobre a sua família, que tem uma família estável, ele é um homem capaz de exercer liderança numa sociedade. Vejam que Provérbios 29, verso 2, a segunda parte, 4, quando ele diz assim: quando porém domina o perverso, o povo suspira, mas o amigo de impostos a transtorna. Meus irmãos, quando nós olhamos a situação do nosso país, a culpa é nossa. A culpa é nossa. É dos cristãos que não estão preparados, a segunda palavra de Deus, para viver nesse mundo. A culpa é nossa. Dizem que o nosso país é um país católico, mas hoje em dia o que nós temos mais são o quê? Supostamente evangélicos. Então nós não deveríamos estar numa situação em que nós estamos. E por que nós estamos numa situação que nós estamos? Porque nós estamos cortejando ideologias e pensamentos que não são cristãos. Hoje você entra dentro de uma igreja, e igrejas incentivam aos pais a não terem muitos filhos. E aí? Se a igreja está assim, o que você espera do mundo? Se nós temos que ser a voz dissonante nesse mundo, o que está acontecendo no nosso ambiente de trabalho, nas nossas atividades, que nós não conseguimos influenciar? E você não precisa gostar de política, não, mas você precisa ser politizado no bom sentido, ou seja, entender como as coisas funcionam, o mínimo possível. Porque senão a gente vai estar entregando, como nós já fizemos, entregando o nosso país na mão de pessoas como essas que estão agora, de novo. É uma nova versão de 64. Pensamentos anticristãos, essas pessoas estão. O que se escuta de Brasília, nos bastidores de Brasília, da podridão moral
de festas e reuniões. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. E esses homens continuam à frente da nação. Matthew Henrique faz um comentário a respeito desse verso, quando diz: nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. Aí ele diz assim: nós gostaríamos que isso fosse sempre verdadeiro, como uma proposição, e deveríamos fazer disto a nossa oração pelos reis e por todos os que estão investidos de autoridade. Que uma sentença divina estivesse em seus lábios, tanto para dar ordens para que o fizessem com sabedoria, quanto ao proferirem sentenças para o que fizessem com equidade. E que ambas as coisas estivessem comprometidas com o juízo, de modo que em nenhuma delas suas bocas pudessem cometer transgressões. Mas frequentemente as coisas não são assim. Portanto, isso pode ser interpretado como um preceito para que os reis e juízes da terra sejam sábios e instruídos, que sejam justos e governem com temor a Deus, e que hajam com tal sabedoria e consciência em tudo o que disserem ou fizerem, a ponto suas palavras ressoarem como oráculos divinos, e que sejam guiados por princípios sobrenaturais. Não prevarique a sua boca em juízo, pois o juízo pertence a Deus. Quando os homens julgam e conduzem uma sociedade, um grupo, contrário àquilo que é justo, bom e reto, tá? E eu não estou falando de justiça, bondade e retidão, necessariamente falando de santidade da palavra de Deus, mas que é reflexo disso da sociedade. Eles estão indo contra Deus. Eles estão usando de uma autoridade que não lhes pertence. Eles estão agindo como se fossem deuses, estabelecendo aquilo que eles acham que é justo, reto e bom. Na verdade, eles sabem que não é nada disso. Todos eles têm a nítida certeza do que fazem. Demonstram corrupção, erro, demonstra aquilo que é injusto. Senão eles fariam abertamente. Alguns até fazem, né? Ou se eximiriam, né, dessa responsabilidade. Aqui está dizendo que o rei justo, o rei, no seu julgar, ele não pode transgredir. Ou seja, ao proferir um julgamento, uma sentença, ele não é infiel para com o Criador de todas as coisas, que estabelece a lei de Deus para que o homem viva por meio dela, e para com o homem também, aquele que ele está servindo. E esses vereditos são posses, ou seja, inalienáveis, ou seja, pertencem ao rei. Lá em Provérbios capítulo 8, verso 15, quando se fala da sabedoria, diz assim: por meu intermédio reinam os reis, os príncipes decretam justiça, por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Perceba aqui que essa é uma declaração geral que a Escritura está falando. E ela está dizendo que os reis, quando governam com sabedoria e decretam justiça, eles estão governando por meio do que? Da sabedoria divina. Um homem que tem desejo de fazer o bem em seu governo será abençoado por Deus para exercer o seu cargo. Lá o Salmo 72, verso de 1 a 4, vai dizer assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça, ao filho do rei, julgue ele com justiça, e o teu povo e os teus aflitos com equidade. Quando um rei governa os homens com equidade e justiça, é o próprio Deus que está conduzindo esse homem. E essa deve ser a nossa oração. Deus está no controle de todas as coisas e pode usar os homens que não temem a Ele, não crentes, para guardar o seu povo.
com princípios justos e retos, cuidando do interesse dos outros e não dos seus próprios interesses. O nosso país está uma vergonha moral, e ninguém faz nada. Nossa liderança, os nossos líderes estão todos corrompidos em sua maioria. E como nós podemos mudar isso? Pela oração e pelo voto. Ainda podemos fazer isso. Então nós temos que usar as nossas armas. De forma geral, o crente é aquele que pede sabedoria a Deus. É interessante que de uma certa forma não é essencial que um homem que lidere no mundo que nós vivemos hoje seja um cristão. Bom seria, né? Mas se tivermos homens que não sejam cristãos verdadeiros, mas que tenham princípios cristãos, eu conheço, e vocês devem conhecer também, presidentes que começam os seus dias com oração. Nos Estados Unidos é assim. E conheço também presidentes que fazem oferendas ao diabo. E no nosso país, a Satanás, diretamente a ele, para governar essa nação. O que você espera disso? Ele vai cair e nós vamos cair também. E está arriscado a gente cair antes deles. Nós não podemos ser ingênuos, queridos. Nós precisamos orar para que mais pessoas, cristãos, verdadeiros, para que homens sérios, moralmente corretos, porque você tem ímpios moralmente corretos nesse mundo, assumam essa função. É muito interessante isso, porque na teologia do Antigo Testamento, o rei divinamente dotado funciona como mediador entre Deus e o povo. Ele é um governante, ele é o mediador entre Deus e o povo. E como é que ele faz essa mediação? Se é um homem que anda nos caminhos do Senhor, ele vai trazer o quê? Riqueza a uma sociedade, ele vai trazer justiça a essa sociedade, ele vai querer o bem do cidadão, ele vai querer proteger o cidadão de bem, e resguardá-lo do mal e punir o mal. Agora, se esse homem ele é um homem ímpio, como é que ele vai fazer essa mediação? Ele vai trazer o juízo de Deus sobre a sociedade, a ira de Deus sobre a sociedade e a sua reprovação por meio do seu governo. Ele diz assim na segunda parte: no julgar não transgrida, pois, a sua boca, ou seja, não seja infiel, ou seja, não se desvie, significando aqui a fidelidade em um relacionamento legalmente definido de confiança, ou seja, o governo é um relacionamento de confiança. E aí, quando olhamos para a nossa realidade, quando os políticos mentem em suas campanhas, depois de eleitos, não fazem nada do que disseram e permanecem no cargo, deveria haver uma lei que punisse homens assim e os alijassem da política por anos por causa da mentira e do engano que causaram. Por outro lado, a gente percebe que muitos prometem coisas que campanham, mas não conseguem efetivá-las por causa de um sistema carcomido e podre
de uma política no nosso país que é detestável. Perceba que o princípio é, quando um rei não cumpre a sua função de fazer a justiça, Deus o remove. E se a sociedade é juntamente igual ao rei, ou seja, ímpia, essa sociedade também será removida. E é muito claro o texto da Escritura que mostra isso. Lá em 2 Samuel 7,14, o Senhor advertindo, dando uma advertência por meio do profeta Samuel, quando diz assim: eu lhe serei por pai e ele será por filho. Ele está falando daquele que ia assumir o trono, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. O que nós vemos também lá em 1 Reis, capítulo 14, abre aí, do verso 7 ao verso 10, quando Jeroboão assume ali as 10 tribos de Israel. E aí nos versos 7 ao verso 10, a reprovação do Senhor, porque ele conduziu mal o povo de Deus. Aqueles que conduzem, que estão à frente do povo de Deus e os conduzem mal, recebem da mão de Deus juízo. Vai, diz a Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel: porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo, e tirei o reino da casa de Davi e te entreguei, e tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim em todo o coração. Nós temos aqui um princípio. Quem é aquele que estabelece reis, estabelece governos? É o Deus. Então, quando Deus coloca um rei, e esse rei ou esse governante não segue a justiça, o juízo e a retidão, ele é removido. Mas antes disso, o povo sofre. Principalmente aqueles que elegeram tais homens. Porque estão fazendo, ou estão colocando lá uma pessoa igual a eles, ou estão na sua ignorância, se deixando levar e colocando qualquer um para assumir a governança do nosso país. Nós não temos uma cultura no meio do povo de preocupação com as nossas lideranças. Nós não temos essa cultura. Infelizmente. Infelizmente. E aí, votamos como se estivesse fazendo uma votação de escola. Para quem vai ser o representante da turma. Coloca qualquer um aí. Que até nesse caso deveria ser bem escolhido, Você vai botar um aluno que é péssimo, aluno rebelde, que tira notas ruins, ele vai ser representante da turma, ele está representando aquela turma é aquele aluno. Nós somos o que os nossos governantes são. Simples assim. Então, se você não quer ser responsável por isso, diante do Senhor, primeiro ore. E na hora de votar, pense. Você tem pessoas na liderança do nosso país, em estados, municípios, que vivem com pessoas do mesmo sexo. O que se espera de um governante assim? O que se espera de um legislador assim? O que você acha que ele vai produzir? Hein? O que você acha? Veja aqui em Jeroboão. Aí ele diz assim: para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos, antes fizeste o mal, pior que todos que foram antes de ti, fizeste outros deuses, imagens de fundição para provocar minha ira, e me viraste as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino. Ou seja, ele remove ou castiga, como foi no caso
de Davi. E qual é a justificativa? A justificativa é 2 Samuel capítulo 12, verso 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon? Qual o castigo? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Percebam que toda uma sociedade sofre quando existe alguém que governa e que é injusto, que não deveria estar ali porque não tem competência moral, eu não vou falar nem administrativa, né? Que não tem competência moral, que não tem senso de justiça algum. Isso só mostra o estado em que o nosso país e nós cristãos nos encontramos. Nós precisamos, eu não gosto de falar dessas coisas não, o que as pessoas interpretam, de um reavivamento. E o reavivamento é algo, ao meu ver, muito pessoal. Pode acontecer num grupo, né, ou num determinado momento, como foi na Reforma, mas é algo que nós precisamos, individualmente. Quando você olha para a igreja e tem que ficar todo domingo falando para a igreja que domingo é o dia do Senhor, e as pessoas não dão importância a isso. Quando você fala de determinadas coisas que são responsabilidades nossas, como crentes, aí você vê igrejas com culto infantil. Culto infantil para mim é ligação aí, é uma ligação nominal, Culto infantil é um culto imaturo. Infantil. E outras aberrações dentro da própria igreja. Eu fiquei sabendo certa vez, numa reunião de presbitério, que uma pessoa chegou e me falou que os presbíteros de determinada igreja, todos eles eram amaziados, ou seja, viviam em união estável. Presbíteros com suas esposas que não eram esposas. Nós precisamos reformar a nossa vida primeiro, para depois querer reformar o mundo. E aí ficamos exigindo aí boas governanças, quando nós mesmos não somos honestos nos nossos atos diante de Deus. É porque Deus é misericordioso, porque nós, eu e você, somos todo pecado. Não foi a graça de Deus em nossas vidas. Mas é essa graça que nos faz viver nele e buscar aquilo que é justo, bom e santo. Perceba que se Deus age assim com o seu povo, ou seja, retira do cargo, remove um rei por causa da sua injustiça, ou castiga, você acha que os reis da terra não estão subjugados pelo mesmo veredito? E aí quando eu olho essa situação, eu tenho pena daqueles que desconsideram Deus e agem como se ele não existisse. E a sua destruição vem por não exercerem a justiça e o juízo que exige deles, que se exige deles nos seus cargos. Eu tenho pena desses que têm matado pessoas com a sua administração. Propositadamente. Porque quando você onera uma nação, você rouba, ou você tira o direito de alguém, indiretamente você está matando pessoas.
Finalizando, queridos, esse provérbio apresenta o rei ideal. E de certa forma ele está prenunciando o Messias. Nós vamos perceber que todo bom governo representa o governo bondoso de Deus. Seja ele qual for. Isso pode não ter nada a ver com... E tem, né? Quem conhece a história do nosso país? Eu não sou monarquista não, viu? Mas sabe como começou a nossa república? Como a nossa república começou? O fundamento era engano e adultério. Esse é o fundamento da nossa república. Quem conhece um pouquinho a história e conhece Dom Pedro II, eu na minha concepção, posso estar errado, não sou historiador, mas se nós estivéssemos lá atrás, fôssemos lá atrás, dirigidos por ele, com certeza o país poderia chegaria com a visão que ele tinha. Ele era um homem à frente do seu tempo, a uma presidência, a monarquia com certeza deixaria de existir, porque ele era um homem liberal no bom sentido. Mas que homem, Dom Pedro II! Era um homem à frente do seu tempo, um homem bom na sua liderança. Como ele fez coisas boas para o nosso país. E ele foi derrubado por politicagem, por sujeira. E o que estava por trás de tudo não era a libertação de uma monarquia que não oprimia, pelo contrário. Mas eram interesses pessoais e pecaminosos. É assim que se inicia a nossa república. E por que eu estou dizendo isso? Porque todo bom governo representa o governo bondoso de Deus. E aquele homem não só fez um excelente governo, mas como era um homem bom. Porque queria o melhor para o nosso, ou seja, para o país dele. Eu gostaria de terminar fazendo uma citação de Matthew Henry, quando ele conclui esse segundo verso dizendo assim: podem ser interpretados esses versos uma promessa para todos os reis bons, para que sinceramente desejarem a glória de Deus e buscarem a sua orientação. Ele os qualificará com sabedoria e graça acima dos outros, de maneira proporcional à eminência da sua posição e às confianças depositadas em suas mãos. Quando o próprio Saul foi feito rei, Deus lhe deu outro espírito. Isto era verdade a respeito de Salomão, que escreveu isto. Ele tinha sabedoria extraordinária, de acordo com a promessa que Deus lhe tinha feito. Queridos, quando nós olhamos um texto como esse, não só somos chamados a exercer essa justiça e ter também a fidelidade no julgamento, na sua esfera de ação, você como pai, você como profissional, mas muito mais naquilo que ele está dizendo com relação ao rei. O rei é um representante divino. Se ele é um representante divino, nós temos que colocar ali, em primeiro lugar, homens vocacionados. Em segundo lugar, homens comprometidos com a justiça, com a retidão. E que por mais que não sejam crentes, com a santidade da lei de Deus. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nada disso foge ao controle do Senhor. Nada disso. Como diz lá o Salmo 67, que nós acabamos de ler, da nossa
leitura devocional. Alegrem-se e exultam as gentes, pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. Apesar de todo descontrole, de todo desvario, de toda a imoralidade que nós estamos vendo nesse governo, o Senhor está guiando todas as coisas. Por isso eu digo, nenhum deles ficará impune. E que, pela misericórdia e pela graça de Deus, nós seremos, se for assim da vontade de Deus, livre das mãos desses homens. Seja pela guerra, ou seja pela política, pelos interesses. Tá? De uma certa forma, o Senhor não vai deixar que essas coisas permaneçam. Até porque a Escritura mesmo diz que a justiça de Deus é estabelecida nesse mundo, até para que nós, como crentes, não sejamos tentados a agir como esses homens agem. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E quando olhamos assim, ó Pai, nós estamos visualizando o reino do nosso Senhor. Nós não temos uma expectativa, Senhor Deus, messiânica a respeito desse mundo, mas sim a respeito de todas as coisas em que esse mundo está inserido e principalmente ao reino vindouro que está diretamente ligado. E por isso ansiamos por aquele que é o rei das nossas vidas e que manifeste o seu reino entre nós, ó Pai. E que num determinado momento esse reino virá sobre esse mundo de forma cabal, onde o pecado jamais irá existir. Senhor, enquanto vivemos nesse mundo, que possamos viver de conformidade com a Tua palavra, Pai. Como diz o apóstolo Paulo, orar para que tenhamos bons líderes, homens que busquem a retidão e a justiça, porque não é próprio dos governantes, não é próprio dos reis agirem com injustiça, logro e infidelidade. Senhor, clamamos, ó Pai, pelo Teu juízo sobre as nações. Clamamos, ó Pai, por um descanso temporário, aguardando, Senhor, o último dia. É o que nós pedimos. Consola, Pai, os nossos corações. Nos guarda, Senhor Deus, em meio a tempos difíceis. E que possamos aprender no contexto que vivemos, ó Pai. A escolher, ó Pai, aqueles que estão à frente, Senhor Deus, da nossa nação. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de pedir aos presbíteros e diáconos